agora com Fernando, tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, Brasil. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. Parou. Que isso, Pato? Interrompeu o coral. Nossa, coral, já chegou. Que isso, Pato? Hoje eu estou assim, não suporto o calor demais. Eu quero um lago de tio. E eu com isso? Providencia, vá. Olha, bom programa. Tchau, meus fãs. Tô de olho amoroso em vocês. Pois é, tá vendo o que dá? Dá confiança. Alô, gente querida, um abraço grande. Logo na abertura, eu quero cumprimentar os aniversariantes do dia de hoje, e em particular a Flávia Torres, que é filha da Rosemary, da Mary, como vocês conhecem, né? Que eu conheço de longa data, lá da época de Juiz de Fora, e a Flávia hoje está soprando mais uma velhinha, né? Então, um abraço, parabéns, felicidades. Hoje também quem está aniversariando, né, é o nosso querido Maurício Menezes. Não é um danadinho, não. São dois Maurício Menezes, amigos queridos. O de Juiz de Fora, que mora em Juiz de Fora, mas que fez muito sucesso aqui na Rádio Globo, né, nos anos 80, por aí, e já há algum tempo formou-se advogado, e é um belo advogado, e também comenta muito bem futebol. O Mauricinho danadinho, né? Eu chamava na infância de Mauricinho. Quem está aniversariando é o Maurício Menezes, que até hoje participa dos programas da Tupi, foi meu colega na Globo há muitos anos, também da Samira. Na verdade, Maurício foi o responsável para que a Samira e uma colega dela chamada Ieda, que mais tarde tornar-se esposa do Maurício, né? Que na verdade as duas entrassem para o sistema Globo de rádio. Então eu sempre comento que o Maurício conhece a minha mulher antes de eu conhecê-la e de nascer o nosso caso de amor, a gente pode dizer assim, né? Então um abraço, Maurício, para você, muito talento que você sempre teve, mais ainda, e que chova na sua horta, como a gente sempre diz por aqui, né? Um abraço grande, Maurição. Eu até deixei um recado para você, mandando os parabéns e te convidando, no determinado dia, quem sabe, a gente possa bater um papo virtualmente aqui pelo programa. Agora, vocês viram a Polícia Federal aqui no Rio? Ela fez uma operação prendendo 4 desembargadores do Ministério do Trabalho. Na verdade, ao todo, prendeu e apreendeu objetos, mas prendeu 11 pessoas. 11 pessoas. Suspeição de corrupção no governo Witzel. E o Witzel, como vocês sabem, está afastado do governo por força legal, e descobriu-se aí uma verdadeira formação de quadrilha. É a acusação do Ministério Público, que foi acatada, e em função disso houve a prisão. Essas pessoas foram levadas para a Polícia Federal. Mas que coisa, né? Só a suspeição em cima de um desembargador já é uma vergonha muito grande, né? E infelizmente existem os bons e existem os maus, né? Como sempre na vida, a gente não pode generalizar. Eu aqui no programa tenho tido a colaboração de 2 desembargadores que são pessoas honestas, probas. Realmente é uma repetição, mas é verdade, é uma redundância até, porque o probo tem que ser honesto, mas é essa a história. Um já aposentado, que é o nosso querido José Renato, né?
E, na verdade, também o outro é uma pessoa da atual conjuntura, ou seja, faz parte da segunda Câmara Criminal do Rio de Janeiro, o Antônio José. Então, esses dois são pessoas ao lado daqueles que estão atuando, realmente que a gente espera, né, que permaneçam da forma que sempre foram, ou seja, da honestidade. Mas, evidentemente, para ter esse problema que teve, para ter o fato de 100 agentes da Polícia Federal se deslocarem de manhã cedinho, né, em função de prender essas pessoas nas casas, é que a acusação realmente deve ser muito forte, e envolve a lavagem de milhões de reais. É um negócio absurdo, é um retrato do momento que a gente está vivendo, além da pandemia, que já é uma desgraça mais do que suficiente, né? Ainda encontra essa acusação de corrupção. Isso me lembra que realmente a gente está precisando ter uma reformulação do país de um modo geral, né? Porque é triste, né? Imagine essas notícias, quando chega uma notícia de corrupção eventual, em todo o país acontece isso. Mas quando chegam muitas notícias de corrupção, evidentemente que aí há uma preocupação constante, né? E o que é pior, denigre com a imagem do país. Vai se fazer o quê, né? Olha, o meu boa tarde a você, sei que você está aí sempre prestigiando a gente, né? E eu quero agradecer por isso. Eu quero mandar um abraço para Euciene Correia, né? Alô, Euciene, para Luiz Henrique Oliveira. Esses desembargadores não ficam uma semana presos, basta cair nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que serão soltos, pode ser que sim, pode ser que não, depende do número de provas, né? Mas já é alguma coisa. Nós vivemos uma época que ninguém prendia ninguém, entendeu, Luiz Henrique? A gente não pode, sei que pode acontecer, mas depende. Se a prova for muito contundente, você não sai. Lembra do Cunha, que foi Eduardo Cunha, não é isso? Que foi presidente da Câmara Federal, o tempo que ficou preso e continua preso domiciliarmente. Então as coisas nesse particular estão mudando lentamente, concordo com você que deveria ser mais rapidamente, mas estão acontecendo, né? Alves Júnior, radialista, nosso querido amigo lá de Cruzeiro, minha terra natal. Alô, Alves, como é que vai você? Como é que vai o prefeito Gabriel, né, que é o prefeito? Confirma aí para mim, né? E um abraço grande a todos os cruzeirenses, tá bem? O Alves Júnior é um grande comunicador, um rapaz de muito talento, uma voz muito bonita. Alô, Elvira Araújo, né? Alô, Ângela Luquezzi, como vai você, Ângela? Pois é, eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo achar aqui uma situação que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante na abertura, para você ver. Eu gosto muito da BBC de Londres, que é uma empresa que faz um trabalho muito bonito, né? E que na realidade de informação, né? E por que eu gosto? Porque está lá fora, pessoal. Ah, mas vão falar em inglês? Não, vou falar em português, porque tem um departamento para o Brasil também. Eu estou tentando achar nesse momento, queria lembrar você também que, olha, a situação hoje no Rio de Janeiro, o tempo hoje no Rio de Janeiro, e já há algum tempo está um calor. E o curioso é que a gente vê lá em São Paulo, né? São Paulo enchentes e mais enchentes, prejudicando a população até, né? E vai se fazer o quê, né? Mas eu vou ter a participação agora, vou digamos, trazer para vocês a opinião do Dr. Drauzio Varela com relação, foi emitida pela primeira vez no dia 8 de fevereiro, mas então não mudou grande coisa. E um ouvinte, o Zé Carlos Leri, me pediu se eu poderia colocar, se eu poderia achar, e eu consegui achar na internet. O Dr. Drauzio é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né?
e é a opinião que ele vai dar a respeito desse momento do chamado tratamento da cloriquina, né? Da que cloriquina, meu Deus do céu, cloriquina na cabeça, que não é tratamento para isso. Então, muita gente tentou, mas não conseguiu, e na verdade não é bem isso. Ele vai mostrar como as coisas estão acontecendo do ponto de vista dele, que é um médico de respeito. Então, nós vamos trazer aqui, já está na tela, né? Nós vamos trazer o nosso querido Drauzio Varela, um dos médicos mais importantes do Brasil. Perguntas que nos chegaram pela comunidade do YouTube. A primeira é a Valéria Camurça. Estive Covid há 2 semanas e os sintomas foram dor de cabeça, falta de olfato e de paladar. Devo fazer exame para acompanhar se tiver alguma sequela? Tenho muito medo de desenvolver problemas cardíacos e afins. Valéria, eu não sei que idade você tem, eu não sei se você tinha outros problemas cardiológicos antes da Covid, mas normalmente não há necessidade de fazer esse tipo de acompanhamento. Na maioria dos casos, mesmo quando há sintomas, esses sintomas são discretos e devem se resolver em algumas semanas. Quando é que se você tem medo de ter um problema cardiológico, como é que você identifica? Bom, se você começa a ter alterações do ritmo cardíaco, taquicardias, em crises, se você começa a ter dificuldade respiratória, aí você tem que procurar um médico, um profissional para poder te acompanhar e receber orientação. Fora disso, não, as coisas caminham sem deixar sequelas maiores. A pergunta tá viajando, meu? Para cada caso de gravidade é um tratamento diferente ou é o mesmo tratamento? É claro que é um tratamento diferente. Você tem casos de baixa agressividade, não precisa tratar nada, fica em casa quieto que tudo vai acabar passando sozinho. E você tem casos mais graves, casos em que começa a haver redução dos níveis de oxigênio no sangue. Você tem que procurar um hospital, eventualmente vai ser internado. E sendo internado, você pode ficar num quarto normal, recebendo oxigênio. Se for um caso mais grave, que você tenha que ir para UTI, ou um caso que a oxigenação começa a cair muito, aí você pode receber, por exemplo, derivados da cortisona. Aí você pode receber outros medicamentos e, eventualmente, receber intubação e ventilação mecânica. Cada caso deve ser orientado de acordo com a gravidade que tem. Pedro Henrique Amaral de Souza. Muita gente fala em tomar suplemento de zinco e vitamina D. Ajudam? É verdade? Não, não é verdade. Não toma nada. Suplemento de zinco, vitamina D, cloroquina, ivermectina, azitromicina, não há remédio que possa interferir com o curso da doença. Se você tem uma doença mais grave, aí sim, aí você precisa procurar atendimento médico. Agora, se a doença tem uma evolução normal, um pouco de dor no corpo, um mal-estar, dor de cabeça, perda de olfato, fica em casa, quietinho, descansa, espera passar, tá bem? Lu Sherry diz que para que serve a azitromicina no tratamento? Ela realmente ajuda a infecção dos pulmões afetados pela Covid? Olha, essa coisa da azitromicina, ela não interfere com a evolução da Covid. É lógico que se você tem uma infecção pulmonar por bactéria associada à Covid, aí é outra história. Aí você vai receber o antibiótico, que pode ser a azitromicina ou outro, dependendo da gravidade da infecção bacteriana. Agora, tem um caso comum de Covid, com sintomas clássicos, não toma azitromicina de jeito nenhum. Nós vamos pagar um preço muito alto por essa azitromicina que está sendo consumida sem nenhum critério. O preço qual vai ser? Resistência bacteriana. É muito provável que a resistência à azitromicina tenha crescido em níveis exponenciais no Brasil. E a gente vai perder um antibiótico muito importante. A Mara de Lorenzo, gostaria de saber sobre imunoglobulina no tratamento de doentes graves. Quais as outras opções? O que é imunoglobulina? Imunoglobulinas são anticorpos produzidos contra o vírus. Há estudos que partiram de pessoas que tiveram a doença, portanto produziram anticorpos contra elas, que você colhe o sangue delas, separa o plasma é aquela parte amarelinha, quando você deixa o sangue em repouso, aquela parte amarelinha é o plasma, ali é que estão os anticorpos.
E aí você separa esses anticorpos e administra para os doentes. Há experiências, há ensaios clínicos sendo conduzidos dessa maneira. Mas os resultados ainda são muito precoces para a gente poder generalizar esse tipo de uso. Isabela Cavallari diz: por que continuam dizendo aí que ivermectina ou cloroquina ameniza os sintomas, mesmo não sendo comprovados? De onde tiraram que esses remédios adiantam alguma coisa? Não sei se você sabe, Isabela, que na gripe espanhola de 100 anos atrás já se usava cloroquina. A cloroquina, toda vez que aparece uma infecção viral, eles ressuscitam a cloroquina. Por quê? Porque a cloroquina tem uma ação contra vírus em tubo de ensaio, no laboratório. Mas não há demonstração dessa ação em seres humanos. Então ela foi usada contra a gripe espanhola, foi usada contra a H1N1, lembra da H1N1? Foi usado contra dengue, contra chikungunya, contra zika e agora contra o coronavírus. É um uso empírico, sem nenhuma base científica. Não há nenhuma ação da cloroquina. Não é que não provou que tem ação, não. Inúmeros estudos, se gastou um dinheirão desnecessário para provar que a cloroquina não beneficia ninguém. Quais os tratamentos ou pesquisas mais promissoras sobre a cura, se é que existem? Olha, existem trabalhos muito interessantes. Nós não temos tratamento precoce, mas eu acho que um dia teremos. Por quê? Porque você diz, mas a gripe está aí há tantos anos, não tem tratamento que funcione contra a gripe. É verdade, mas a gripe já acontece de uma vez, você já acorda gripado. Nariz correndo, a dor de garganta, mal-estar. Ela não dá tempo de nada. O coronavírus dá um pouco de tempo, porque começa o quê? Você perde o paladar, perde o olfato, corpo cansado, vários dias. Aí depois do 5º ao 7º dia que começa a piorar. Então existe uma janela de intervenção. Quando nós descobrirmos que existe um remédio, e vários estão sendo testados em laboratório, e em alguns ensaios clínicos, quando nós tivermos um medicamento que age contra o vírus, ele aí vai poder ser administrado nessa fase, para eventualmente evitar que os casos progridam para situações mais graves. Muito bem, tivemos então esse vídeo importante do Dr. Drauzio Varela. Eu recomendo, com certeza, a respeito do Covid-19, realmente esse grande médico, que está aí esclarecendo a dúvida num vídeo que foi publicado ainda em fevereiro de 2021, e nós tivemos aqui a oportunidade de repetir, porque é muito importante sim, a repetição das coisas que estão acontecendo, para que mais e mais pessoas se conscientizem da necessidade da vacinação. Ainda hoje, se tudo correr bem, porque o programa é ao vivo, nós teremos aí a presença de um outro grande médico, que é, sem dúvida alguma, o Dr. Cícero Munhoz. O Dr. Cícero é uma figura, é um médico dos mais qualificados. Eu queria lembrar das aulas de jiu-jitsu em Niterói com o professor Serginho, que é formado pelo mestre Luiz Paulo, que hoje está nos Estados Unidos. As aulas acontecem na mansão Girassol, na rua Martins Torres, em Santa Rosa, Niterói. Se você está interessado, são aulas particulares em grupos de 4 pessoas por causa da pandemia, onde as pessoas também, para ter aula, têm naturalmente que serem testadas do ponto de vista da contaminação ou não. E ele avisa que ali pertinho tem um posto de saúde que faz o teste gratuitamente. Então, se você quer mais informações a respeito, o telefone é 979-618-071. 979-618-071. Também queria falar como é que se diz, meu Deus? Vamos lá. Do trabalho que vem sendo feito. Deixa eu só parar isso aqui um minutinho. Muito legal, das espadas catanas. Olá, saudações. Oh, meu Deus, diga uma não, coisa, meu filho, como- calma. As espadascatana.com.br são autênticas espadas samurai que você recebe em qualquer parte do país, bastando você acessar o site principal das espadas Katana,
São autênticas espadas samurai que podem chegar na sua casa. E segundo a lenda, essas espadas, elas trazem muita felicidade, muita saúde, muita sorte para as pessoas. Claro que é uma lenda, ou pode ser uma crença, não sei, mas de qualquer maneira isso faz parte. Mas sobretudo são muito bonitas, sofisticadas e decorativas. Mas não deixe na mão de crianças. Essa repórter é a Natália Passarinho, que fica baseada em Londres e é da BBC de Londres, portanto, órgão oficial do governo inglês. Aí você pergunta, então, do que ela vai falar? Ela vai falar de como, na verdade, o Brasil está sendo percebido lá fora diante da gravidade da pandemia e dos problemas que estamos tendo a níveis de vacinação. Com vocês, Natália Passarinho. Desculpe só um minutinho. Que ameaça os esforços mundiais de combate ao aquecimento global e de preservação do planeta. Pelo menos essa é a narrativa de alguns dos principais jornais e revistas estrangeiras. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu vou falar sobre como evoluiu ou involuiu ao longo dos anos a imagem do Brasil no exterior. Bom, o nosso país sofreu uma baixa na reputação esse ano. Primeiro eu vou falar sobre como o Brasil tem sido retratado nas principais revistas e jornais do mundo. Depois vou fazer uma espécie de linha do tempo da imagem do nosso país. E por fim, vou discutir se é ou não justa a forma como a imprensa estrangeira tem falado do nosso país e as consequências disso. Para começar, qual é hoje a imagem do Brasil no exterior? A posição do governo Jair Bolsonaro sobre meio ambiente, exploração da Amazônia e povos indígenas é o assunto de maior destaque quando se fala de Brasil aqui no exterior. Recentemente, a The Economist, a principal revista britânica, trouxe essa capa aqui. Um toco de árvore com a imagem do mapa do Brasil acompanha um título dramático: Vigília da Morte para a Amazônia. O texto critica fortemente a política ambiental do governo brasileiro e diz que o presidente Jair Bolsonaro deixou claro para os infratores que desmatam que eles não têm nada a temer. O Brasil também tem tido destaque não exatamente positivo em jornais americanos como o The New York Times, que publicou uma reportagem com o seguinte título na tradução para o português: sob líder de extrema-direita, proteções à Amazônia são cortadas e florestas caem. O artigo diz que se antes o Brasil era visto como uma liderança na área de meio ambiente, agora o governo Bolsonaro coloca essa imagem em xeque. Empresas de marketing e pesquisa também calculam a evolução ou involução da marca Brasil no exterior. A consultoria de imagem e marketing Future Brand, que tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul, faz todo ano um ranking dos países com melhor imagem internacional. O Brasil caiu 4 posições de 2014 a 2019, aparecendo na 47ª posição na lista de 69 países analisados. Segundo o relatório da Future Brand, embora nosso país ainda se mantenha entre as 10 maiores economias do mundo, é a 9ª maior, há previsão de nuvens carregadas no horizonte. Mas vamos entender um pouco sobre como o Brasil era visto antes para saber se houve ou não uma deterioração na imagem do nosso país. Para fazer essa linha do tempo que começa antes de Fernando Henrique Cardoso tomar posse, eu conversei com o professor de Relações Internacionais Christopher Sabatini, da Universidade de Columbia, em Nova York. Ele lembrou alguns episódios, momentos que ajudaram a forjar a forma como o nosso país é visto no exterior. Segundo ele, antes de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva se tornarem presidentes, a visão sobre o Brasil era concentrada em aspectos culturais e na ideia de um país diplomático e amigável. Entre os elementos que compunham essa imagem de riqueza cultural e cordialidade estavam o samba, a bossa nova, a MPB, o carnaval, o futebol, mas também uma diplomacia profissionalizada com o Itamaraty, pautada pela neutralidade e o uso do chamado soft power. O que é isso? Soft power é um termo das relações internacionais que descreve a influência de um país em decisões internacionais
por meio da sua capacidade de persuasão, ou seja, sem o uso de coerção, poder econômico ou militar. Sabatini, da Universidade de Colômbia, diz que durante o governo FHC, o Brasil passou a ser encarado mais seriamente como um país com potencial de influência internacional e liderança regional. Isso porque o Brasil, na época, conseguiu controlar a inflação e alcançar maior estabilidade econômica. Além disso, Sabatini lembra que FHC já era um acadêmico, um sociólogo reconhecido no exterior e conseguiu formar boas relações com algumas lideranças internacionais estratégicas, como Bill Clinton nos Estados Unidos. Já o ex-presidente Lula seria a personificação das expectativas que o mundo tinha em relação ao Brasil. A história de Lula, de certa forma, representava essa ascensão e modernização do Brasil. O professor da Universidade de Colômbia destaca que Lula é um homem que veio da pobreza, num dos países mais desiguais do mundo e que ascendeu. Segundo Sabatini, estrangeiros também costumam achar que o povo brasileiro é bastante carismático. E Lula tinha esse carisma que, segundo o professor, ajudou a consolidar a imagem que o mundo já tinha do Brasil. Além disso, durante o governo Lula, o Brasil viveu um período de estabilidade econômica e relativo crescimento, com a ajuda, é claro, do boom das commodities e da China, que estava comprando muito de países produtores de alimentos como o Brasil. Foi nessa época, em 2019, que a gente viu aquela inesquecível, mas pelo visto equivocada, capa da The Economist com o Cristo decolando. O Brasil passou a ser visto como uma bola da vez. O futuro parecia ter chegado para o país do futuro, só que não. Com a crise econômica do governo Dilma Rousseff, a imagem do Brasil se deteriorou rapidamente. A imprensa estrangeira passou a classificar as conquistas econômicas anteriores do Brasil como bolhas ou voo de galinha. E agora, no governo Bolsonaro, o Brasil passou a estampar as capas dos jornais como um país que não mais se compromete com o combate às mudanças climáticas e cujo líder coloca em xeque direitos de minorias. As falas do presidente sobre a comunidade LGBT, mulheres e negros foram muito noticiados no exterior. Agora, qual a diferença entre a imagem negativa que o Brasil passou a ter no governo Dilma para as críticas que o Brasil tem recebido no governo Bolsonaro? A diretora do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, aqui no Reino Unido, Andresa dos Santos, observa que quando Cristo apareceu desgovernado na capa da Economist de 2013, o foco das críticas ao Brasil era a gestão econômica. Agora o noticiário questiona grande parte dos valores antes associados ao Brasil. Acho que em 2013 era muito essa questão de apontar um desempenho econômico fraco, uma desaceleração, problemas orçamentários, enfim, como se fosse um país bagunçado. Só que agora é muito diferente, porque como se os alicerces, assim, de imagem mesmo do Brasil tivessem todos se rompendo. E é justa a forma como a imprensa estrangeira tem retratado o Brasil desde o Cristo decolando até agora? Para o professor Sabatini, da Universidade de Colômbia, não. Na visão dele, os discursos do presidente Bolsonaro sobre meio ambiente, direitos de minorias, prejudicam sim a imagem consolidada do Brasil como um país tolerante, aberto às diferenças e vanguardista na proteção ambiental. Mas Sabatini também critica o que ele chama de exageros e bipolaridade da imprensa internacional ao escrever sobre o Brasil. Ele argumenta que em 2009, no governo Lula, quando a The Economist publicou aquela matéria toda otimista sobre o Brasil decolando, a revista subestimou o fato de que a economia brasileira ainda se baseava na exportação de produtos básicos, como alimentos, e negligenciou a existência de corrupção no sistema político. Para Sabatini, a Economist exagerou no otimismo há 10 anos atrás e desde então exagera no pessimismo e na generalização dos problemas brasileiros. O professor destaca que a maior parte da agricultura praticada no Brasil é sustentável, mas segundo ele, isso não é mostrado no exterior. É como se a visão do atual governo sobre meio ambiente se refletisse no comportamento do setor produtivo brasileiro como um todo. E quais as consequências de uma imagem negativa do Brasil no exterior? Andresa dos Santos, da Universidade de Oxford, afirma que a redução do prestígio internacional do Brasil pode influenciar negativamente na capacidade de o país atrair investimentos, turistas e parcerias. Recentemente, a União Europeia fez um alerta ao Brasil ao dizer que o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que ainda precisa ser ratificado, está condicionado ao compromisso com a proteção ambiental e dos povos indígenas. Sabatini, da Universidade de Colômbia, tem a mesma opinião da professora de Oxford. The dream that Brazil represented for many people in that Economist article wasn't just based
Vamos ver como as coisas evoluem daqui pra frente. Se você gostou desse vídeo, assine o canal da BBC News Brasil no YouTube e siga a gente no Facebook e no Instagram. Escreva aqui, e faça muita... Escreva aqui e comente. Essa frase foi muito longa. Até a próxima. Pois é, né? Então tá aí o canal da BBC News, basta você vir aqui, ó, eu estou inscrito, tá vendo? Basta você se inscrever para saber as notícias que acontecem e aquilo que pensam do Brasil nesse momento, né, de muita polêmica e que foi dito aqui analisado aqui pela Natália, né? Muito bem, eu queria trazer para vocês, elas são nossas amigas queridas, sabe? E eu vou trazer para vocês, eu prometi ontem, por qualquer motivo, no avançado da hora, não deu tempo. Mas no dia de hoje vai dar. Então eu vou trazer a Letícia e Vanessa, que são duas cantoras maravilhosas, duas irmãs, duas instrumentistas, né, da dupla sertaneja Letícia e Vanessa, com o seu novo lançamento, né? Vamos lá, eu vou trazer essas meninas e lembrar você que ainda hoje teremos mais um médico conversando com a gente, o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, daqui a pouco, logo após a música, portanto. Vamos lá, Letícia e Vanessa, na composição e performance delas, Acabou a Gente é o nome da música. Vamos lá. Você achou que eu não ia te esquecer, que no primeiro mês ia bater deprê, tá louco? Você foi, eu fiquei nos braços de outro. Até que na cama você manda bem, e eu vou te propor um vai e vem. Você vai pra lá, eu vou pra cá, não tem refresco não. Você caiu do cavalo e vai ficar no chão. Só beijo uma boca agora e não é a sua. É aquele ditado, a vida continua. Só que no meu caso foi bem diferente. Minha vida começou quando acabou a gente. Só beijo uma boca agora e não é a sua. É aquele ditado, a vida continua. Só que no meu caso foi bem diferente. Minha vida começou quando acabou a gente. Você quer voltar? Que pena, minha fila não tem repetente. Até que na cama você manda bem, e eu vou te propor um vai e vem. Você vai pra lá, eu vou pra cá, não tem refresco não. Você caiu pro cavalo e vai ficar no chão. Só beijo uma boca agora e não é a sua. É aquele ditado, a vida continua. Só que no meu caso foi bem diferente. Minha vida começou quando acabou a gente. Só beijo uma boca agora e não é a sua. É aquele ditado, a vida continua. Só que no meu caso foi bem diferente. Minha vida começou quando acabou a gente. Só beijo uma boca agora e não é a sua. É aquele ditado, a vida continua. Só que no meu caso foi bem diferente. Minha vida começou quando acabou a gente. Você quer voltar? Que pena, minha fila não tem repetente. Minha fila não tem repetente. Então, tá vendo? A fila não tem repetente. Letícia e Vanessa, eu recomendo, estou ligando agora, estou aqui com o meu possante aqui ligando para o nosso querido amigo Dr. Cícero Munhoz, para a entrevista do dia de hoje. Vou posicionar isso aqui melhor. Você sabe que é um self-made program esse, né? E lembrando a você, calor tá, beba bastante água, porque o calor é o seguinte, né? Muito bem, aqui está. Olha que saudade do nosso amigo, né?
É que semana passada ele estava super atarefado e não deu para participar, mas hoje está conosco. Boa tarde, doutor Munhoz, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Saudade do amigo nosso internauta, né? É verdade, saudade também suas. Me diga aí, muito calor em Jacarepaguá? Não entendi. Muito calor por aí? Muito calor, Fernando. Tá mesmo. Nós saímos dos dias aí de chuva crônica, né? Partiu pro outro lado, que é o calor. Tá bem quente aqui, realmente, bastante quente. Pois é, eu tenho guardado desde semana passada uma pergunta para o amigo da Ana Beatriz de Madureira. Ela fez uma referência a um médico desses que aparece na internet, que disse que, notadamente no calor, se torna muito importante beber muita água, e principalmente logo ao amanhecer, antes do desjejum. E ela quer saber se é fato, se é isso mesmo. É fato, Fernando. Beber água pela manhã não é um hábito muito comum das pessoas, né? Mas é uma coisa muito benéfica, porque você passa praticamente a noite inteira sem ingerir líquidos. E para completar, de manhã, a primeira coisa que se faz é o banheiro e urinar. Ou é filtragem renal, né? E essa filtragem do sangue a nível do rim produz a urina. Então, na verdade, você não ingeriu o líquido e ainda perde o líquido naquele momento. Então, há realmente, pela manhã, um pequeno desequilíbrio entre essa parte hidroeletrolítica, que a gente chama, né? Que é a parte do líquido da água propriamente dita e dos eletrólitos. Então, é muito importante, sim, fazer ingestão de líquidos pela manhã, o café. A gente, não vou tomar café, eu não gosto de misturar, não, beber água. E muitos defendem que antes de qualquer alimentação, beber pelo menos um copo de 300 ml pela manhã de água, antes até do café. É uma atitude boa e benéfica. Agora, doutor Munhoz, nós brasileiros, a gente está muito acostumado com café, pão e manteiga, né? Que é o nosso desjejum. Lá fora, o amigo também é viajado, lá fora a conversa é outra. O breakfast norte-americano é lauto, né? Tem cachorro quente, tem cereais, né? É quase que o almoço deles é por volta de 7, 8 horas da manhã, né? Sendo que a palavra lanche aportuguesada derivou-se do lanche norte-americano, que é 2 horas que o cara sai, come um sanduíche e volta para o trabalho, né? Quem é que está certo, quem está errado nessa história? Olha, Fernando, eu explico, o americano está certo e está errado. Sei. Ele está certo no momento em que ele coloca uma refeição mais estruturada pela manhã. Sei. Mesmo uma coisa que da hidratação é a alimentação. Você passa pelo menos de 6 a 8 horas praticamente sem se alimentar. Sei. Então, nesse aspecto, eles estão muito corretos. Você fazer uma alimentação mais substanciosa pela manhã para repor realmente as suas necessidades. E lá na hora do almoço, que o nosso almoço deles lá é o lanche, que é justamente apenas uma complementação. Então, por esse aspecto, o americano está correto. O que eu faço um pouco de restrição é que eles usam uma alimentação bastante gordurosa. Bacon, né? De comer bacon. Aquilo realmente é muito gorduroso. Então aquilo ali eu não abusaria nesse aspecto. O restante não, de cereal. Aquilo realmente são fibras, é muito benéfico para o organismo. E nós temos um hábito, na minha opinião, errado. Ou seja, você toma aquele cafezinho rápido pela manhã, às vezes com um pedacinho de pão, quando muito, tem gente que nem gosta, não, só toma um cafezinho. Quando está fazendo a coisa errada. Você já ficou 6 horas, quase 8 horas, sem se alimentar, e ainda vai passar mais 3, 4 horas até a hora do nosso tradicional almoço. Então, nesse aspecto, a gente está errado e é o americano que está certo. Podemos se alimentar cada vez melhor, né? Mas nós estamos aí num momento de muita dificuldade, com 38 milhões de brasileiros, são cálculos abaixo do nível de pobreza, que esse nível foi muito aumentado em função da pandemia, né? E o que é pior nesse momento também, as lotações hospitalares. O Rio parece que não está mais tanto, né? Mas alguns estados brasileiros
estão muito comprometidos. Pós-pandemia ou pós a doença, que deve ser o mais claro, porque esse pós-pandemia acho que vai demorar todo esse ano em função da lentidão das vacinas, da chegada, né, de insumos, coisas assim. A pergunta é, a pessoa que teve, e tem muita gente que a gente conhece, que está vendo a gente, teve essa doença, né? Ela deve ser moderada ao se alimentar depois que ela é curada, não é? Ou ela tem algum tipo de restrição na sua avaliação, ou pode meter o pé na jaca? Não, eu sempre digo o seguinte, o nosso organismo é uma máquina, como se fosse uma máquina qualquer, um automóvel, ou seja, é uma máquina que precisa do combustível necessário para cumprir a sua missão, né? Como no carro, é movimentar o carro, o combustível movimenta a máquina que movimenta o carro, o nosso combustível são alimentos, principalmente baseados em três, né? São os carboidratos, as gorduras, né? Os açúcares, as proteínas, que é o combustível que vai movimentar todo esse sistema complexo que é o sistema digestivo, urinário e toda a estrutura do organismo. Então, nunca é bom você abusar disso. É da mesma forma que você colocar no seu carro um combustível adulterado, uma quantidade de combustível que não está de acordo com o que a gente deveria colocar. Então, o organismo é da mesma forma. Nós temos que colocar esse combustível de maneira moderada, de maneira responsável, porque tudo que for em excesso, o organismo ele vai tentar se livrar, ou ele vai guardar de maneira desnecessária. É por isso que a gente engorda. Muitas pessoas têm algum distúrbio, alguma dificuldade digestiva, quando ela se alimenta, esse organismo não consegue fazer o que a gente chama de metabolização, ou seja, o alimento entrar, ser digerido, e essa parte digerida do organismo produzir o que a gente precisa, que é a energia que vai nos mover no dia a dia nosso. Então, se você ingere muito, você vai usar parte disso, uma parte vai ser guardada. E muitas vezes o organismo vai guardar de que forma? Sob a forma de gordura. Por isso que a gente engorda. E esse sobrepeso, e às vezes até a obesidade, que é um sobrepeso exagerado, ele vai trazer uma série de problemas. Gorduras que ficam diluídas em órgãos, sobrecarregando, como o fígado, como os vasos sanguíneos. E isso vai produzir uma série de doenças aí que a gente tem notícia e que são crônicas e que vão trazer problemas lá no início da terceira idade. A arteriosclerose, vasos, causando infarto, causando acidentes vasculares cerebrais, facilitando a hipertensão arterial, levando a diabetes. No caso, nem são as gorduras, são os carboidratos, né? Os glicídios, os açúcares. Então, tudo isso de forma exagerada, toda certeza, vai sobrecarregar e vai te trazer problemas, com toda certeza. Pois é, uma das especialidades do Dr. Cícero Munhoz é, na verdade, a colocação de stents, né? Desenvolveu essa técnica ao longo da carreira com muito sucesso. Eu mesmo sou um exemplo disso, né? Então, eu queria saber, e muita gente está curiosa aqui por querer saber, eu estou acompanhando através de outro celular de pessoas que estão trazendo a informação, e essas pessoas querem saber até que ponto, por exemplo, o stent ele funciona quando a pessoa tem uma deficiência cardíaca. Na verdade, é a Filomena, ela não diz de onde mas ela está morrendo de medo de colocar stent, que foi a indicação dela. Então, para as pessoas que eventualmente não saibam, eu queria que o nosso querido Dr. Munhoz esclarecesse o que é o stent e, na realidade, o que ele faz e qual é os riscos que eventualmente há nesse procedimento. Fernando, o stent, ele foi um mecanismo que foi colocado para se adequar a que a gente chama de desobstrução dos vasos. Sim. O que acontece? Como a gente falou anteriormente, o desgaste, o próprio envelhecimento do vaso, o excesso de gordura, de
forma aquelas chamadas placas do interior do vaso, as placas de ateroma, elas tendem a ir obstruindo e diminuindo a passagem de sangue. Isso quando acontece em vasos arteriais, no cérebro, no pescoço, eles vão causar problemas sérios, no coração, principalmente no infarto, né? Nos vasos do pescoço, levando à liberação de pequenos fragmentos e formar acidentes vasculares cerebrais. O que a gente faz nessa hora é tentar desobstruir esse vaso através de um balãozinho, né, que antigamente era só por isso que a gente fazia, era a angioplastia por balão. Esse balão entra vazio, né, ele entra colabado, e a gente aqui fora, através de um instrumento que vai dilatar esse balão, essa dilatação pode chegar a 25, 30 atmosferas, pressão 30 vezes maior do que essa pressão atmosférica que existe normalmente. É uma pressão muito alta. Então, essa desobstrução, na verdade, esse balão, com o passar do tempo, a gente notou que só o balão, quando ele dilatava, havia uma tendência a essa lesão retornar ao longo do tempo. Em geral, entre 6 meses e 1 ano, mais da metade dessas lesões voltavam. Porque aquele balão criou uma situação que ele, vamos dizer, esgarçou essa placa, e parte dessa placa ficou solta ali na cicatrização, a lesão voltava. Então, qual foi a ideia? Colocar uma pecinha metálica, geralmente ela é feita de aço, essa peça chamada stent, esse nome stent, inclusive, muita gente fala, mas de onde que vem esse nome? Será que isso é uma sigla? O que significa isso? Stent foi um nome dado em homenagem a um dentista, nem era médico, um dentista francês chamado Stent. Esse dentista, ele tinha umas ideias muito interessantes na área, claro, odontológica, de reposição partes, né, da arcada dentária. Então ele era um cara muito inventivo nessa área. E em homenagem a ele, se deu esse nome desse dispositivo metálico, que nada mais parece, vamos colocar aqui para um leigo entender, parece como se fosse um tubinho, só que ele é telado, ele não é fechado, é um pequeno tubo telado. Então, quando você abre o balão, esse tubinho que está em cima do balão, ele é, então, estendido. E ele fica ali com a função de quê? De evitar que parte dessa lesão volte para dentro do vaso. E é isso que vem. E aí nós reduzimos praticamente, hoje se coloca o stent, 95% das lesões não retornam. Então, isso aí foi um grande avanço e que é feito com total segurança, com anestesia local, não é feita anestesia geral, é só anestesia no local onde a gente vai fazer o procedimento, que pode ser no pulso, através de uma punção chamada radial nesse ponto, ou uma punção femoral, na prega aqui da virilha, onde a gente faz essa punção. Todos os dois lugares são ótimos, não há nenhum problema. Por indicação, a gente define na hora, aonde que realmente vai ter melhor. E a grande vantagem, se é que a gente pode falar assim, da punção no pulso, é que depois da punção, você pode ter uma pequena pulseira aqui, comprimindo o vaso, e pode ir 12 horas depois para casa. Já na punção femoral, como é uma região um vaso mais calibroso, a gente espera pelo menos aí umas 24 horas e manda o paciente alta no dia seguinte. Mas é um procedimento, hoje posso te dizer, ele praticamente diminuiu na área cardíaca 90% das cirurgias cardíacas, que antigamente eram pontes de safena ou ponte de mamária. Então, abrir o peito, 90% das vezes a gente não se abre mais. Por isso que eu através do stent. Perfeito, perfeito. E eu que sou muito curioso, quando foi colocado aí o stent comigo há 8 anos, eu pedi para ver, né? E eu fiquei vendo. Como é que você viu? Não, é porque eu gosto de ver. Eu achei interessantíssimo. A gente vê na tela, né, o stent ao passar pela veia, parece um bondinho, né? Ele vai ali, aí quando chega no exato momento, ele infla e para, né? E por ficar parado, ele desobstrui. Fantástico, extraordinário. Dr. Munhoz é um dos bambambãs dessa área, que é muito bonita, eu acho extraordinário. Com certeza salva a vida de muitos, inclusive a própria minha, né? Pela qual eu sou muito agradecido. E
baseado nessa técnica que a gente está falando, de levar esse dispositivo metálico até dentro das artérias do coração, a gente, com essa ideia, começou a imaginar o seguinte: será que a gente não pode levar coisas mais calibrosas, coisas que possam chegar ao coração também de uma válvula cardíaca? Olha essa só. foi a pergunta há 15 anos atrás. E chegamos à conclusão que sim, nós podemos. Para você ter uma ideia, hoje, mais de 50% das cirurgias de troca valvular, por exemplo, uma válvula órtica que está com insuficiência, nós hoje colocamos válvula, chamada técnica TAV, é uma troca de válvula órtica através de um catéter. A mesma ideia, só que é um catéter muito poderoso. E essa válvula vai em cima do catéter balão, e lá na válvula órtica a gente libera essa válvula e não há nenhuma cirurgia, nada para o peito, e essas pessoas ficam curadas da sua insuficiência valvular órtica. Que beleza. Então é uma outra técnica que a gente está desenvolvendo agora e com muito sucesso. Maravilha. Doutor Munhoz, o senhor quer deixar aí algum número para contato ou então algum e-mail, as eventuais consultas das pessoas? Claro, Fernando. Muitas pessoas me mandam perguntas, pode mandar, eu tenho o maior prazer em responder. O meu e-mail é C de casa, D de dado, CD Munhoz, M-U-N-H-O-S, cdmunhoz@terra.com.br. Qualquer dúvida, qualquer orientação, a gente tem o maior prazer em responder aos nossos amigos. Perfeito, meu querido amigo. Feliz de vê-lo aqui outra vez no programa. Forte abraço e até semana que vem. Até semana que vem, meu amigo. Namastê. Namastê. Pois é, aí outro dia alguém me perguntou o que é Namastê, Fernando. Namastê quer dizer o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Na verdade, é realmente uma saudação tibetana da maior importância. Isso me lembra o tempo que eu fiz yoga na minha vida. Era muito garotinho, muito novo. Eu achei muito bonito isso que representa o Deus em nós, né? Nós somos, né? É impressionante, eu acho muito bonito, sim. Eu vou trazer para vocês aí, olha, vale a pena ver esse conjunto do meu amigo Fernando Fontes, é o Cartola de Noel. Na minha época chamava o conjunto, hoje, na verdade, é uma banda, né, da melhor qualidade. Tem meu amigo Leão, Tangerina, o cara que vai cantar aí, ó, é o Márcio Sorriso, e a música é Confesso. Confesso que estou com saudades dela. Foi ela quem resolveu ir embora. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Seu beijo molhado é que mata minha sede de amar. A luz do seu olhar clareia o meu caminhar. Eu já rezei, eu já pedi, eu já joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. É minha estrela, minha devoção, canção sublime do meu violão. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Eu confesso que estou com saudades dela. Foi ela quem resolveu ir embora. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Até a lua lhe pediu para ficar, mas ela decidiu me abandonar. Seu beijo molhado é que mata minha sede de amar. A luz do seu olhar clareia, toma
na mão. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no ar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. Eu já rezei, eu já pedi, eu joguei flores no mar. Sou capaz de fazer de tudo pra ela voltar. É minha estrela, minha devoção. Não sou sublime pro meu violão. Olha, Roberto, linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. Linda, igual a você não tem. Ninguém como você me faz tão bem. É um Cartola de Noel. Ei, maravilha! Esse cavaquinho confesso, esse cavaquinho é mágico. É o cavaquinho do Fernando Fontes, meu amigo, meu xará. Um abraço, Fernandão. Ele que também tem feito as lives, os arranjos, as bases ao lado do Leão Fernandes, né? Para os shows da nossa querida, as lives da nossa querida Marion Duarte. Vou mostrar uma coisa para vocês. Tem um cidadão aqui que está dormindo, mas eu vou ver se eu mostro para vocês agora, antes de falar o nome de vocês. Olha só, esse aqui é o Todinho, aqui a caminha dele. Olha só o tantinho de brinquedinhos que ele tem. É um amor, mas olha, ele bagunçou ontem a noite toda e aí está aí dormindo, ó, tá vendo? Então eu queria mostrar para vocês isso e chegar agora, né, aquele momento em que a gente vai trazer o papo com vocês. Vamos ver se eu resolvo aqui de uma maneira que eu possa ver. Aqui não, aqui, agora sim, vamos nós. Luiz Henrique Oliveira está sempre na escuta, muito obrigado, Luiz Henrique. A Ângela Luquezzi também. Vamos lá, o Alves Júnior, grande radialista. Um abraço, Alves, para você aí em Cruzeiro, São Paulo, belíssima cidade de Cruzeiro. Elvira Araújo assistindo a gente. Euciene Correia, oi Fernando, boa tarde, boa tarde. O Rubens também vendo a gente, obrigado Rubens Pinto. Euciene Correia, já falei nela. Otávio de Melo, boa tarde Otávio, lá de Santa Catarina, é outro que também está sempre vendo a gente, muito obrigado, viu? Um abraço para o Marco Silva, lá em Austin, no Texas, para a Tônia Elizabeth, nos Estados Unidos, para o Jorge Trigo, em Portugal, para meu filho Bruno, na cidade do Porto, em Portugal, com a sua esposa que aniversariou na semana passada, né, a Monique. Ângela Luquezzi, abração, diz que está bem, graças a Deus, que bom, que bom. Ledamar Arantes, muito obrigado, Ledamar. Denise Guzmán Silva, boa tarde, Denise, a todos. Hoje fui mais cedo fazer fisioterapia, cheguei agora, que bom. A Marlene Cavalcante está assistindo, a Laura Amélia Pereira Marques, abraço, querida. Rui Guilherme, alô Rui, um abração. Marcos Medeiros, alô Marcos, um abraço. E também a Icléia Cardoso de Queiroz. Olha, a vocês, muito obrigado, muito obrigado. Amanhã estaremos aqui de volta, se Deus quiser, às 3 horas da tarde. Não, Fernando, às 4 horas da tarde, de 4 a 5, tá bom? A todos vocês, meu carinho, meu abraço, fiquem com Deus. Namastê.